Oi, pessoas! Boa noite! Sabadão? Sabadão aqui com o Bindi ao vivo. Começando agora. A gente vai ter aquele nosso bate-papo que você já sabe, já conhece, né? Chamamos autores nacionais, chamamos blogs literários, a galera da literatura, para fazer o quê? Para conversar sobre livro, para falar mal de muitas coisas, para descontrair, para fazer perguntas que você não tem coragem de fazer. Afinal de contas, essa é a minha missão aqui na Bindi, né? Fazer aquilo que você não tem coragem de fazer. Perguntas indiscretas, enfim, é o Bindi ao vivo, que está começando agora. Nosso bate-papo de hoje é com o autor Farrell Cautley, né? Esse é o nome de verdade dele, gente. Peculiar, né? O nome do moço. A gente vai conversar hoje com o Farrell Cautley. Espera ele entrar, para a gente já chamar ele para conversar. E se você tem uma curiosidade, alguma pergunta, já leu algum livro do Farrell? Quer fazer alguma pergunta? A hora é agora. Aproveita e já vai aí e pergunta, né? Que qualquer tempinho que a gente tiver, a gente vai lá e pergunta para o Farrell. Ele chegou aqui, né? E a nossa conexão hoje é Ceará via Minas Gerais. Vamos falar com o Mineirinho, Gorinha. A gente vai começar a fazer perguntas para ele. Se você tem pergunta para fazer, aproveita, vai mandando aí. Ô, Farrell, vai mandando aí os aviõezinhos aí para o pessoal, para seus seguidores que quiserem assistir, tá? Para a gente já começar a fazer perguntas. Deixa eu desligar aqui o volume desse notebook, que não está rolando, né, gente? Está atrapalhando aqui nosso vídeo ao vivo. Lembrando que a gente sempre deixa a live salva. Se você não assiste na hora, pode assistir depois. Inclusive, todos os bate-papos estão salvos aqui no IGTV da editora. E você fique à vontade para assistir, para rever, para rir das coisas, né? Você que está chegando, seja bem-vindo. Fique à vontade. Você está em casa, eu estou em casa também, tá todo mundo em casa. Cadê o Farrell? Deixa ele aparecer aqui para embelezar a nossa tela, porque só eu não tá rolando, né, gente? Cadê o Farrell? Oi, Farrell. O Alisson Oliveira. Olá, olá, o Alisson. Seja muito bem-vindo ao nosso Bindi ao vivo. Cadê, gente, o Farrell? Mandou a solicitação aqui e sumiu. Oi, Farrell. Quando dá o horário, no Instagram, tira a gente. Não tem piedade, não espera. O Instagram é assim. Cadê o Farrell, gente? Oi, Farrell, tô esperando. Quem mais tá por aqui? Deixa eu ver. Cadê o Farrell, gente? Oi, Farrell. Farrell. Sumiu, gente. Nosso convidado de hoje sumiu. Vamos mandar aqui para ele. Daniel Lima chegando aqui. Seja bem-vindo, Daniel. Oi, Farrell. Estão me vendo? Agora eu tô lhe vendo. Tudo bem? Joia, eu não estou me vendo. Não sei como é que eu Como estou. você não tá se vendo? Eu tô te vendo. Pessoas, vocês estão vendo o Farrell? Porque eu tô vendo ele. Peraí, deixa eu virar a câmera. Não, agora eu não tô te vendo, Farrell. Não, agora não Agora eu está tô me vendo. vendo. Agora eu tô Ué, vendo um monte de coisa. Você não. Põe a câmera frontal. Agora eu tô te vendo. Como você não tá se vendo? Você tá aqui, menino. Você tá me vendo? eu estou te vendo, não sei o que está acontecendo aqui. Enfim, não faz mal, não. Quem tá vendo o Farrell, gente, disse que tá vendo ele, porque a gente tem que ver, né? Vocês têm que ver Farrell. Vocês já estão enjoados de ver minha cara. Todo mundo já me vê toda semana. Tô aqui no Bindi ao vivo. Vocês têm que ver Farrell, porque é o convidado, gente. Estão vendo ele, gente? Respondam se estão vendo. Por algum motivo minha tela está preta. Me parece que estão me vendo porque no computador, estou me vendo no computador, mas não estou vendo no Ah, telefone. então Por pronto. Se algum você motivo. está se vendo aí de alguma forma, seja muito bem-vindo. Tá vendo, Farrell? Todo mundo tá lhe vendo. Então, ignora. Ah, obrigado. Pessoas, esse é o Farrell. Eu queria que você começasse se apresentando. Fala quem é você. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. No momento estou fazendo letras pela UFOP, moro em Mariana.
Sou escritor desde que eu era criança, né? Eu gosto de escrever desde que eu era criança. Comecei escrevendo poemas, depois desisti, acho que não sou tão bom com verso, e passei para prosa e estou até hoje escrevendo só na prosa. E de vez em quando eu escrevo uns versos de brincadeira, mas nada muito, muito sério. Eu sou Olha, casado, tenho uma filha de 2 anos e alguns meses já. E é isso, não tem, uma pessoa normal não tem nada muito para não, acrescentar. normal você não é, não. Ô, pessoas, vocês já sabem, vocês estão aqui pelo Bem de Ao Vivo, sabem que eu sou uma pessoa boa, que eu dou opções. Eu não quero me responsabilizar pelo que eu vou perguntar. Então, Farrell, ó, escolhe. Que cor você O quer? quê? Vermelho, verde ou azul? Verde. Verde. Ai, 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 o que será que tem aí? Então, eu gosto de Ah, colocar as perguntinhas que é para não me responsabilizar pelo que eu vou perguntar. Você que escolheu, tá? tudo bem, tá perdoado. Ahn, Nossa, bastante coisa. Fique à a gente tem uma vontade. hora, cara, para conversar. Ih, eu tô tranquilo. Ahn, Tá vamos ouvindo algum barulho por começar. trás, de fundo? Não. Vamos começar. Eu vou te perguntar e você vai me dizer com uma palavra, tá? Se eu Sim, fosse uma bebida, eu seria? milkshake de morango. É, é uma Não, palavra composta, né? não, mas você Milkshake. não é uma Milkshake. pessoa normal mesmo. Você já provou isso na primeira resposta. Se eu fosse um time, eu seria? Atlético Mineiro. Galo. Se eu fosse um objeto, eu seria? Um livro. Se eu fosse um Um livro. anime, eu seria? Shingeki no Kyojin. Ataque dos Se eu, Titãs. se eu fosse uma planta, eu seria? Cannabis. Não, você não é normal. Se eu fosse uma hashtag, eu seria? Fora Bolsonaro. Bate. Se eu fosse um livro, eu seria? 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Nossa, livrão, hein? Se eu fosse um chocolate, eu seria? Ah, chocolate. Diamante Negro. Gosto. Se eu fosse um canal de TV, eu seria? Um canal de TV? É. Tá tão complicado Eu não hoje em assisto dia, né? televisão. Não tem mais canal que preste, gente. Eu não assisto televisão. MTV. Pensa na infância aí. Se eu fosse uma comida, eu seria? Batata frita. Ó, já se foi a primeira. Então, Farrell, Oh, a foi gente faz tranquilo. assim. Tranquilo, tá vendo? Não doeu nada. A gente começa assim para descontrair e para as pessoas saberem quem é você, sim, mais ou menos. Sim. Afinal, É, né? O povo é curioso, né, gente? o povo é E muito curioso. o brasileiro é fofoqueiro, de verdade. Para falar só de vida Ah, ninguém quer. Agora, para falar da vida dos outros, tá todo mundo olhando. quem é que não gosta? É natural do ser humano, é uma questão biológica. Tipo, que faz parte da sociedade. Para ser uma sociedade saudável, as pessoas têm que fofocar entre si, senão não. Ó, Até viu para aí, criar gente? vínculos entre Fael si. recomenda, fofoque. Fael, vamos começar a falar de Fofoque. literatura? Oh, adoro. Já falou que começou a escrever desde muito cedo, começou escrevendo poesia e aí achou que não rolou e mudou aí e tá até hoje. Sim. Então, Fael, eu quero começar perguntando para você. Teve algum livro que, tipo, você leu aquele e falou, poxa, eu quero fazer isso? Um livro que eu li. Olha, eu diria que Harry Potter. Eu falei assim, gente, isso aqui é assim, tipo, eu sempre li, né, livros e quadrinhos em geral. Mas acho que comecei a ser um leitor ácido mesmo quando eu comecei a ler Harry Potter e eu lendo os livros, falei assim, gente, um dia eu quero fazer alguma coisa tão boa quanto isso. Naquela época não era bem literatura que eu tinha em mente, né? Eu tinha muitas outras coisas e tal. Mas eu fui pegando um gosto pela literatura e acabei que essa vontade de fazer alguma coisa criativa muito grande partiu de ler Harry Potter e ver que aquele ali me fascinava e eu queria causar um certo fascínio nas outras pessoas também. Muito bom. E você começou a escrever com o intuito de já publicar ou você começou a escrever, sei lá, para te entreter, como que foi? Acho que desde o momento que eu comecei a escrever foi para outras pessoas lerem e gostarem. Na verdade, até hoje, né? Eu escrevo
com o intuito de que as pessoas leem e gostem daquilo que eu escrevi, ou que debatam, que aquilo impacte de alguma maneira. Desde que eu comecei a escrever, eu tinha essa intenção, tipo, de escrever alguma coisa que a pessoa lesse e gostasse. Então, sempre quis escrever para os outros. Muitas pessoas falam, eu escrevo, mas eu não gosto de mostrar, tipo, para as pessoas e tal. Eu escrevo só para mim, tenho vergonha, né? Eu estava conversando com uma moça ontem, ela estava falando sobre isso também. Mas acho que sempre que eu escrevi foi para me expor, de certa maneira, né? Eu tinha dificuldade de me comunicar com as pessoas pessoalmente, eu sempre fui muito retraído, e eu descobri que escrever me ajudava a expor o que eu sentia. Por isso que eu comecei com poema, né? Acho que poesia tem mais isso de ser o sentimento, aquela coisa, tipo, sentimento que Uhum. vem de uma vez, né? Tanto que poesia geralmente é mais curtinha, tem uns versos, a meta e tal. Então é Aí isso. largou a poesia. Mas enfim, Mas não sei por eu nunca fui muito bom com verso. Acho que sou muito melhor na prosa. foi só a porta de entrada, né? Aí depois que você entrou, você se encontrou Sim, e aí está. É, você tem ao todo publicado quantos livros? olha, eu livros mesmo, talvez uns 8, não tenho certeza, tenho até que olhar, porque eu escrevi alguns contos e publiquei como se fossem livros em e-book, por exemplo, né? Então não posso Uhum. falar, por exemplo, acho que eu tenho 13 publicações na Amazon, por exemplo, se eu não me engano. Não posso falar que todos são livros, né? Alguns são contos. Então, não sei. O Jacques falou, o gênero mais exigente da literatura é o poético, realmente. Até É, porque, por ser realmente. mais sucinto, um texto em prosa, você pode falar, tipo, apresentar todas as nuances e tal. O poema geralmente tem aquela coisa de ser mais impactante. Menos palavras, mais sentimento, né? É muito exigente mesmo. Então é isso, eu não sei. Talvez uns 8 livros, romances e livros mesmo. Contos tem mais publicados. Hum, você tem assim, digamos, um assunto preferido que você gosta de abordar na literatura? Não, não tenho um assunto preferido. Cada coisa, cada projeto que eu faço, eu procuro falar de coisas diferentes. É, se for pegar meus romances, eu tenho poucos romances, eu tenho 3 romances. Tem 3 romances, eles são muito diferentes entre si. Tem meus projetos de crônicas, que são meus livros, que são coleções de crônicas. Cada um tem uma pegada também diferente. Embora as crônicas são todas humorísticas, o último que eu publiquei, por exemplo, procurei tem um gênero, tem um tema específico, né? Que é o Disque Brisa. E eu fiz eu queria fazer algo diferente, uma brincadeira, e eu peguei todas as crônicas que tinham um tema em comum e fiz como se fosse uma narrativa em moldura, como se, sei lá, Mil e Uma Noites, por exemplo. Tem a história principal e entre a história principal as crônicas se encaixam. Aí eu procurei Que fazer isso, bacana. então eu vou variando os temas, até porque eu vou envelhecendo, vou lendo coisas novas e eu quero falar sobre as coisas novas. Mas tem Envelhecendo. um. A pessoa diz que É, vai envelhecendo. Farrell. envelhecendo, né? São mais maduras, né? Mais Ah, experientes. amadurecendo. Envelhecendo, eu acho que ainda não, né? Não Aqui estão sei, perguntando livro de papel, quantos? cheguei a publicar físico. Tem o Minúscula Pulga, o Cometa. Deixa eu ver. E tem o Picas da Galáxia. Acho que só esse. Não, e o mínimo que você precisa fazer para ser um completo idiota. Isso também está em livro físico. São 4 4. em papel, então, é? Isso? Sim, eu publiquei em físico, foi isso mesmo. Então, você tem bastante livro. A gente vai falar de cada um? Vamos falar de cada Sério? um. Ué, a gente tá aqui para falar de Bacana. livro. Olha, Farrell, você não contou, mas você conta para as pessoas, que você me contou, mas foi em off, né? O que tu faz da tua Hum. vida, menino? Além de escrever. É, no momento, estou trabalhando numa editora aqui de BH, Minas Gerais, chamada Caravana Grupo Editorial. Eu sou um dos editores dela. Estou tentando terminar meu curso de letras. Infelizmente, esse ano não vai dar por conta da pandemia. Tinha esperança de terminar ou esse ano ou no começo do ano que vem. Aí, ano que vem todo já tem lá. Vou continuar sendo estudante de letras. E é isso que eu faço no momento. Tipo, de atividade Viu, na minha vida, assim, pessoas? Então, a relevante. pessoa trabalha com literatura, né? É do meio, gente. Sim, adoro trabalhar com literatura. Vou te perguntar, quero que você fale aqui, que você dê uma explanada no livro do Ovo à Omelete. Sim. Fala desse livro pra Você quer gente. que... Esse livro, eu gosto muito de biologia
E, tipo, eu vejo as pessoas falando sobre aborto e tal, e eu tenho uma visão, tipo, de tudo que eu li, que vi sobre biologia e vida até hoje, eu tenho uma visão que eu considero mais pragmática de como olhar o aborto e como, tipo, como lidar com ele, né? E tem uma coisa sobre aborto que as pessoas falam, que as pessoas que são contra aborto, que são anti-abortistas, que elas falam que eu não, acho que é um argumento muito complicado, que não pode abortar porque aquilo que está ali é uma vida. Aí eu queria debater, aí tipo, nesse livro eu procuro debater o que é vida, né? Tipo, o que a gente pode considerar vida e tipo, o que o aborto tem a ver com isso e por que que eu acho que usar esse argumento para ser contra o aborto não é, como posso dizer, pragmático, né? Não é lógico, não condiz com a verdade, sabe? Ignora algumas coisas. Aí eu faço em tom de brincadeira, falo um pouco sobre biologia, tentando não ser muito técnico, né? Falar de um jeito mais pojado, faço umas piadas aqui e ali. Eu debocho de algumas figuras públicas conhecidas que usam argumentos falhos contra o aborto, né? Faço brincadeira e tal. Tipo, alguns amigos meus falaram que sou muito político e, tipo, não é... é uma obra política, eu não acho que... Não tem como uma obra, ainda mais falando sobre aborto, ser apolítica, né? Eu Uhum. coloco ali, coloco ali o que eu penso a respeito e justifico porque tem respeito e no final faço convite. Olha, tipo, você pode não concordar com isso, você pode debater, mas considere esses pontos. Porque acho que muitas pessoas que falam sobre aborto hoje não sabem bem do que estão falando, às vezes falam sobre genética e tipo, não tem uma noção boa do que é genética, falam sobre cromossomo Y e X, sem saber que tipo, tem muitas pessoas que são mulheres que têm o cromossomo Y também no DNA dela, e é uma mulher, tipo, tem gente que nasce com cromossomo XXY ou XXX, e tipo, então não tem como falar que, tipo, homem é XY, mulher é XX. Embora esse assunto eu não debata no livro, é um assunto, porque não tem a ver com vida em si, porque no livro eu tento focar no que é vida, no argumento contra isso. Então, tipo, eu sempre quis ter a vontade de falar sobre o assunto, e eu não via oportunidade de falar sobre o assunto com outras pessoas, porque às vezes tipo, é muita coisa que eu falo no livro, né? Tipo, são várias coisas que eu acho que tem que se considerar. E num bate-papo, por exemplo, com você, eu ficaria 2 horas tentando explanar tudo aquilo. E quem é que tem paciência para poder escutar um cara Queria, falando queria que o sobre. Instagram não derrubasse a gente quando desse uma hora que a gente podia falar à vontade, mas infelizmente, né? Quem me dera. Ontem a gente foi conversando, a gente viu que tipo, o papo vai É, todo dia. Então eu queria falar sobre o aborto e, tipo, falei assim, vou escrever um livro. Aí eu pesquisei bastante, coisas que eu já tinha visto antes, fui confirmar, eu não sou biólogo, eu sou da letras, mas eu gosto muito de biologia, faço pesquisa, mas eu, claro, fui procurar biólogos para me ajudar, sabe, falar assim, olha, se uma coisa que eu falei ali faz sentido ou não, né, para mim não falar besteira. Porque não adianta eu querer debater e tentar rebater um argumento contra o aborto, sem usar argumentos válidos, né? Então, busquei ali conhecimentos biológicos verificados. No livro, ao longo do livro, embora eu tente ser um pouco mais lúdico ao longo do livro, eu vou colocando referências, né? Tipo, olha, isso aqui que eu tô falando, você pode pesquisar em tal lugar, tipo... E coloquei referências de pessoas mais lúcidas também. Por exemplo, eu gosto de pesquisar sobre biologia, tem alguns biólogos que estão no YouTube, que são divulgadores científicos, que eu acho que fazem um trabalho muito bom, trabalho sério. Então, também trouxe conteúdo deles, quer dizer, como referência, né, para aquilo que eu falo. E eu acho que ficou um trabalho muito bom, né? Tipo, eu quero revisar depois, mas daqui a um tempo, daqui a um ano, talvez, eu vou dar uma revisada nele, coloco coisa nova e tal. Mas acho que tá bem completinho. E no final tem uma sessão de perguntas e respostas de pessoas que leram antes e pessoas que leram depois e me perguntaram, né? Tipo, eu respondo lá, tipo, claro, falando, eu não sou especialista, tipo, você vai pesquisar e tal, pode debater. E só isso, tipo, eu queria mais falar sobre o assunto e achei que um livro seria interessante. Porque eu posso muito falar assim, simplesmente. bacana. Muito bacana você fazer isso, porque a maioria das pessoas, quando quer falar de um determinado assunto, vem e joga nas redes sociais. Eu até falo muito que as redes sociais, elas viraram um tribunal, né? Você vem lá e você joga sua opinião, você julga, você já coloca lá Sim, e pronto. E você colocar isso num livro e procurar pessoas que tenham conhecimento da área, como você falou, para não escrever algo que não tenha sentido,
É muito bacana, eu admiro demais. Sim. Porque nenhuma opinião que a gente tenha, de fato, ela é uma opinião que não vai mudar, né? O Sim, bom claro. tem uma frase do Isamitiba, que é de um livro chamado Quem Ama Educa, Deixa eu que é, falar. inclusive, muito maravilhoso para quem tem filho. Eu recomendo, viu, Farrell? Ó, eu Sua vou dar filha uma tá lida. pequena, sua filha tá pequena, então já vai procurando uns livros desses. Que Sim. diz assim, que o bom do ser humano é que ele nasce sem saber nada. Porque assim, ele tem a possibilidade de aprender tudo. Sim. É, Então, faz todo sentido. né? Isso é É, maravilhoso. tipo, para e pensa, ninguém nasce talvez preconceituoso, ninguém nasce Não, racista. né? Tudo que a É só gente consegue durante a vida é aprendizado, né? Tudo se pode sim. aprender. Até você falando sobre o livro, eu achei bacana quando eu vi aqui que você falou que era a respeito de aborto e tal. Eu já comecei falando desse livro, porque eu sou cristã, né? Eu tenho uma opinião que muitas vezes ela é vista de forma grosseira. O pessoal fala, como assim? Porque eu sou a favor da legalização do aborto e sou contra o ato de abortar. Eu sou mais ou menos assim. Eu não abortaria, Então, sabe? então, Minha aí as esposa. pessoas ficam, como pode? Eu falei, gente, como pode? É simples. Simples assim. É, e quando Aí, eu você falo que eu não explicar isso é um monte, né? Dá um monte de nó. Mas as pessoas, tenho, elas acham que sim. assim, você tem que ter uma opinião lá e pronto, você não pode ser contra o ato e a favor de um, né? Uma política Enfim, pública séria que diz com isso, né? gente. E quando eu falo, Aí por as exemplo, que eu não pessoas aborto, é ficam. claro, eu não tenho como abortar porque eu não sou mulher. Mas eu falo, se minha esposa engravidar, como ela engravidou e engravidar de novo, eu não sugeriria o aborto para ela, né? Eu falei assim, não, vamos levar, tranquilo e tal. Mas eu acho Pois importante, é, sabe? mas é agora que eu digo. Você disse, você diz, não tem como abortar. Eu digo pra você que os homens abortam mais que as mulheres. Ah, isso aí é verdade mesmo. Tipo, você vê muita criança sem pai, mas não Sem vê pai. muitas crianças sem mãe, né? Então, o pai muitas vezes não morreu, só abortou a criança. Tipo, abandonou e conheço um monte, conheço bastante. Pois é, se a gente for falar desse assunto, vixe, você tem tantos livros pra gente falar, então vamos falar sobre o Sushipeia. O Sushipeia Ah, é um sushi livro que pé. a minha filha leu, eu até postei um Ah, pote lá. Minha filha eu leu o lembro de Sushipeia, minha filha tem 11 anos e Farrell disse, tem quantos anos? Eu falei, tem 11. Gente, eu não tenho leitores dessa idade. Eu falei, Farrell, ela tem 11 anos, mas não é uma leitora normal, não se preocupa não. Eu fiquei assim, gente, ela tem 11 anos. Eu perguntei pra você falou a idade, eu falei assim, fui lá, abri o livro pra ver quais eram as crônicas, falei assim, gente, isso aqui não é pra criança de 11 anos. Ah, minha filha lê desde os 3, então 11 anos, ela tem 7 anos Não, aí de literatura, ela já leu muita coisa. tá Ela não madura é pra uma criança, ela não é criança de 11 anos normal, gente, tá bom? acredito. Falamos Criança sobre leitora, Sushipeia. sim, o Sushipeia, eu não sei bem, tipo, ele é igual o Picas da Galáxia. Eu tinha uma coleção, uma série de crônicas que eu tinha escrito e queria publicar um livro com essas crônicas. E, tipo, eu peguei todas as crônicas que eu queria colocar no livro e depois fui escolher o título do livro baseado no título de alguma crônica. E eu gosto muito dessa crônica porque ela já tem um título meio estranho, né? E, tipo, quando eu bati o olho, né, assim, vai ser esse o título do livro, e eu pensei na capa como ela seria, né? Tipo, Que é muito uma. fofinha, gente. E, tipo, o Parece uma pessoal. centopeia, mas é sushi, aquela coisa muito bacana. E a capa eu coloquei lá o símbolo de mandarim, né? Tipo, é mandarim, se Aham. eu não me engano. Pô, e uma coisa engraçada, mandarim. Olha, você vê, ignorância do cara, porque eu já não sei se aqueles símbolos são japoneses ou se são chineses. Porque sushi, pelo que me consta, é japonês. Então vamos supor que aqueles Ai, símbolos gente, eu acho sejam. que japonês e chinês é tudo igual, gente. São tudo uma xerecos um do outro. Enfim, mas tipo, aquele símbolo lá, tipo, eu juntei dois símbolos. Eu peguei o símbolo correspondente a sushi e o outro a sushipeia e juntei e deu aquele símbolo, coloquei o título, ficou aquela cara lá, né? Aí, tipo, essa capa foi feita pra chamar a atenção, a pessoa fala, que porra é essa que esse cara tá aqui, escreveu aqui? Que é isso aqui? Eu vou dar uma lida. Aí a pessoa vai lá e Pelo lê, menos comigo funcionou, porque para baixar o livro eu digo, gente, o que é isso? que é isso, né? Me foi indicado pela Aline, que a Aline é a parceira da editora e minha amiga. A Aline indicou quando eu vi a capa, eu disse, gente,
capa? Que capa é essa? Aí fui ler lá a sinopse, eu falei, vai ser esse. E baixei, depois minha filha queria ler um livro, eu falei, lendo pra ela, falei, pode ler isso aqui. E ela foi lendo e dividindo comigo. E, nossa, maravilhoso. Se você se divertiu, esse é o objetivo. Demais. Nossa, ri horrores. Ele nem é tão grande, ele tem poucas crônicas. Ele não deve ter mais de 20 crônicas, não. É um livro que dá pra ler de uma vez, assim, na fila do banco, sabe? A ideia é essa. Muito bacana. Ô, Farrell, vamos sair um pouquinho aqui de literatura e continuar as perguntinhas que você escolheu? Ah, fica... Eu vou te perguntar qual é a sua teoria da conspiração preferida? Teoria da conspiração? Eu sou muito cético, eu não acredito em teoria da conspiração. Agora, uma E também não favorita... sou muito de acreditar, mas tem, né? Uma Qual é a sua favorita, por algum preferida, motivo. sim? Eu diria que é Terra plana, porque eu me divirto muito vendo o Ai, meu Deus. pessoal falar. Essa daí, ultimamente, ela tá assim, em ascensão, né? Os E, tipo, terraplanistas estão brotando do chão. motivo, já me divirto com isso faz muitos anos e tal, e por algum motivo, de algum tempo pra cá, cresceu. Eu sei os Sim, motivos, né? Cresceu bastante. E eu me divirto bastante, né? Eu acho meio absurdo. Acho que muita gente que fala que ele acredita, acho que tá zoando, acho que não tá falando eu sério. também eu tenho esse pensamento que estão zoando. Acho que primeiro que começaram isso, deve ser só zoeira, não é possível. Não tem base. Dinheiro ou poder? Poder. Qual é Poder. pior? Telemarketing ou horário político? Telemarketing. Horário político eu me divirto às vezes assistindo. Como assim tu se diverte, gente? Eu acho que nem Ah, era pra ter. eu acho importante ter, mas não do jeito que tem. Até porque acho que o tempo de como era antes, né, na televisão, assim, aquele horário que ninguém vê televisão mais. Quer dizer, muita gente vê televisão, mas as É, coisas estão mudando, né? Tanto que nas últimas eleições o horário de televisão, quem tinha mais tempo na TV, por exemplo, os partidos com mais tempo na TV, não foi por isso que eles obtiveram mais votos, sabe? Então, sei lá. E me divirto muito. Eu lembro, por exemplo, do Tiririca. A primeira vez que eu vi Tiririca falando, fazendo a primeira vez que ele se candidatou, desde então eu assisto. Tem muitos políticos que. E também eu também gosto de ver o que os caras estão falando, né? Importante. então, eu acho assim que é um show de humor frustrado. É um bando de palhaço. Um bando de palhaço. É, Boa. que Alguém aplicativo deve te ter algum representa? aplicativo? WhatsApp. Qual é o melhor livro que você já leu? O melhor é difícil. Posso falar o que me deixou mais emocionado enquanto eu lia, que foi O Menino de Pijama Listrado. Não, não. Toma uma Gente, decisão tô na tua pensando muito vida, diferente. Farrell. O Caçador de Pipas. É porque eu tô com esse livro na cabeça faz um dia já, o Menino de Pijama Listrado. Mas o livro que me Hum, tipo, mais gostou, O Caçador de Pipas. o que Embora o te outro seja tira o bom também. sono? O que me tira o sono? Ai, minhas dívidas. Quando elas se acumulam demais. Qual foi a última vez que você chorou? Não deve fazer muito tempo, não. Mas não tô lembrando de uma ocasião específica. Olha, toda vez que eu perguntei isso para as mulheres, elas disseram hoje, agora há pouco. Sério? Que absurdo, coitado. Seríssimo. Será que a ansiedade faz isso com as Aqui pessoas? Acho que. respondeu, aqui respondeu mais longe, ela falou ontem. Mas aí o Gente, Farrell disse, não faz coitado. tempo, gente. A diferença entre homens, acho que é o primeiro homem que pegou essa pergunta. Que eu sempre troco, sabe, Sério? gente? Mudo Eu choro bastante aqui. bastante. Se eu for assistir, por exemplo, o clipe Man in the Mirror do Michael Jackson, eu tenho certeza que eu vou chorar. Não posso nem Então assistir. faz tempo que você não assiste, né? Faz tempo que eu não assisto. Eu sei porque eu sei. Quando eu quero chorar, eu assisto. E quando eu não quero chorar, eu nem passo longe. Prefere ser chamado de louco ou de sem graça? De louco. É dos meus. Pousar nu ou participar de um reality? Eu faria os dois. Deixa eu ver. Escolher um. Cadê a Ah, esposa do Farrell? Tá assistindo isso aqui? acho que não. Não, se tá assistindo, não. Acho que não. O reality. Se eu tiver que escolher entre um outro reality, se tiver um prêmio Ah, pra ganhar, melhor ainda. é melhor manter o casamento, né, Farrell?
Pô, não sei se ela ia gostar, não. Tu quer que Acho eu que não. faça uma adivinhação ou uma pergunta pessoal? Uma pergunta pessoal. Desafio dado. Ah, qual é a coisa mais vergonhosa que você já fez por alguém? Por alguém, você fala por amor, por acaso? Não, por qualquer pessoa, uma coisa vergonhosa. Eu já fiz a coisa mais vergonhosa da minha vida por causa de amigo, gente. Uma coisa mais vergonhosa que eu já fiz? É. Ah, talvez, tipo, um amigo meu, eu não sabia que ele estava errado, ele tinha feito uma merda muito grande. Acho que a merda é tão grande que eu não posso nem falar o que que é, porque se eu falar, Ah, vai comprometer, porque as pessoas vão saber o que que é, as pessoas me quem é o conhecem. amigo, meu Deus do céu? Não, não fala não. Eu Mas o que achei que eu foi que tu tava fez? certo, ele, tipo, eu briguei com a pessoa com quem ele tinha brigado, tal, esculachei mesmo e tal, e quando eu descobri que o meu amigo Nossa. eu fui lá na pessoa e pedi desculpa e tal. A vergonha não foi eu pedir desculpa, mas ter feito a coisa, sabe? E. Ah, Nossa. é Ai, gente, complicado. é complicado. É, Você vai ali acreditar no amigo. Não, vou colocar a mão no. Gente, hoje em dia, eu sou daquele ditado, sabe? A pessoa diz assim, ai, fulano fazer isso, não faz, meu filho. Inclusive fez. Né? Eu fico assim, às vezes, decepcionada. Chocada nunca. chocada nunca. Ah, não tem como ficar surpresa, né? As pessoas fazem merda, né? Tipo, decepção É, é uma palavra melhor pra isso. Farrell, vamos falar agora, voltando a falar de literatura. Já se foram dois papezinhos, tá? Ó. Vamos voltar a Ah, falar. tá. Vamos falar sobre o mínimo que você precisa fazer para ser um completo idiota. Fala desse livro. Ah, sim. Olha, esse livro eu tava acompanhando, né? Até porque essa questão, por exemplo, de terra plana e tal, tem uma pessoa que sempre fica flertando. O Olavo de Carvalho. Deixa eu começar do começo. Esse livro é uma sátira a um livro do Olavo de Carvalho, que ele é um filósofo, né? Se diz filósofo, eu não devo falar, ele é filósofo, sim. Pessoas que pensam filosofia estrito senso, não posso falar que ele não é filósofo. Até Não, Valesca tipo, Popozuda foi chamada de filósofa, por que, que ele não pode ser? tipo, qualquer um pode ser filósofo, né? Filosofar sobre as coisas. Só que eu não acho que ele é um bom filósofo. Eu acho que ele filosofa de uma maneira, como posso dizer, não muito pragmática, né? Até porque, tipo, pra quem defende tanta teoria da conspiração, sem pé nem cabeça, eu acho que uma pessoa que defende tantas teorias da conspiração não é nem um pouco pragmática. Mas eu queria fazer uma sátira ao livro dele, e uma coisa engraçada é que esse é o meu livro que eu escrevi que mais vendeu. Eu acho que os livros que eu cheguei a publicar físico, é o único que me rendeu é, lucro, não sei se lucro, não sei se falar. Lucro, né? Tipo, ganhei um pouco de dinheiro com É, isso. Não é muito dinheiro, nossa. Mas é um pouco mais dos meus outros livros. Mas não é o livro que eu menos gosto. Tipo, as pessoas leram, muitas pessoas leram, gostaram e tal. Só que eu não acho ele tão bom porque o resultado final dele não era, não foi o que eu planejei quando eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, eu queria pegar alguns pontos, algumas falas, alguns discursos ou teorias do Olavo de Carvalho e desconstruir usando argumentos não falaciosos, né? Falando, procurando verdade, fazendo pesquisa. Só que são muitos temas muito complexos, por exemplo, envolve política, sociedade, ciência, várias áreas da ciências, áreas da filosofia. E, tipo, eu sozinho não ia dar conta de pegar muito conteúdo dele e debater sobre aquilo. Então, procurei amigos meus procurei alguns amigos meus que já falavam sobre Alto de Carvalho, alguns amigos meus biólogos, alguns amigos meus que eram cientistas físicos, e perguntei se eles me ajudavam a fazer e tal, mas não consegui muita ajuda. Só que eu tinha ideia do livro e eu queria publicar. Então eu fiz algumas pesquisas para alguns tópicos específicos, e fiz com que o livro não seja só um debate como posso falar, uma sátira somente ao Olavo de Carvalho, né? Eu pego atitudes que eu considero idiotas, tanto da área ideológica dele, que seria talvez a extrema-direita, pego algumas coisas, atitudes que eu acho idiotas da esquerda também, e debato, falo, olha, não faça isso, isso é uma atitude idiota, e falo, eu penso contra disso, disso, disso. E tento dar, ao longo do livro, usar uma linguagem mais lúdica, né, para a pessoa se divertir. Uma coisa que eu tenho, quando eu não estou escrevendo drama ou romances,
escrevendo crônicas ou conteúdos como esse Olavo de Carvalho, esse do Idiota e o do sobre o aborto, eu procuro dar um tom lúdico para a pessoa curtir a leitura enquanto ela vai absorvendo aquilo que eu escrevi, sabe? Tipo, considerando e tal. Então eu tipo, fiz um livro que não saiu do jeito que eu queria que tivesse saído. Então talvez por isso eu não goste tanto dele. Mas o pessoal que lê costuma gostar. A não ser que seja hater, Pois é. né? Eu já te Hater falei que... ontem, né? Se convence que o livro é bom, porque se o pessoal, né, gosta, então o livro é bom. Se convence e pronto. Farrell, vamos falar mais sobre... Não vale a gente falar sobre todos, gente, porque o Farrell tem muitos livros, bastante. Inclusive, vocês que estão vendo aqui, o pessoal que vai assistir a live depois, tem a galera que gosta de assistir depois e comentar. Vocês podem procurar aí na Amazon. E tem no site também, né, Farrell? Farrell, diz aí o site pra gente. Eu tenho um site bem simplesinho que eu disponibilizei alguns livros meus de graça. Quase Eu tudo. A minha baixei, ideia é baixei aqueles todos lá que tu me mandou, eu já baixei. Assim que eu tiver Ah, você tempo, eu baixou? lembro. Deixa eu ver, tem 7 livros lá. Eu quero colocar todos, eu vou colocando aos poucos, né? Porque eu faço todos os formatos. Faço formato para Kindle, que é o MOB, faço EPUB para ler em aplicativo e faço em PDF. A pessoa pode baixar e ler de graça. E o site ele é Farrell Cauteli, meu nome é difícil, gente. Wixsite.com/início. Eu vou escrever nos comentários aí. Mais Escreve fácil. aí. Escreve e Vou fixa colocar ele nos aí que dá comentários. certo. Farrell, vamos falar sobre o livro Picas da Galáxia. Ah, você quer que eu fale isso? Então, esse foi o primeiro livro de crônicas que eu escrevi. Antes de começar a escrever crônicas, é uma coisa recente, faz uns 2 anos só, eu escrevia só livros maiores, né? De romances, tipo Minúscula Pulga, por exemplo. E eu tava achando que eu não tinha muito público. Então eu queria, tipo, continuar escrevendo, ser lido, e pensei, ó, por que não escrever crônicas curtas e textos curtos e postar no Facebook e tal? A pessoa lê de uma vez só ali, tranquilo. Aí fui escrevendo coisas que ia acontecendo comigo, eu reinventava, reimaginava, ou algumas viagens que eu tenho de vez em quando e tal. E, tipo, fui pensando que se tal coisa meio absurda acontecesse, o que será que aconteceria por conta disso? Eu fico pensando nessas coisas, vou lá e escrevo algumas crônicas. Aí o pessoal estava gostando muito dessas crônicas, eu decidi publicar uma coletânea com elas. De todas as que eu tinha escrito, peguei as que eu curtia mais. E é como se fosse um álbum de música. Tipo, se eu fosse músico, eu faria assim: escreveria um álbum de música e pro título do álbum, eu escolheria o título de alguma das músicas. Aí eu parei, tipo, a mesma coisa que eu fiz com o Sushipeia. Juntei todas as crônicas e fui lendo os títulos, falei assim, qual o título seria mais interessante? Aí quando eu vi o Picas da Galáxia, já pensei naquela capa, eu falei assim, gente, é um título que é um meme, na época tinha aquele meme que era o Pica das Galáxias. Tinha um meme, né? Um cara, ele era tão bom no que ele fazia, lá, o cara é Pica da Galáxia. Aí eu juntei, tipo, peguei e fiz esse livro. Quando eu peguei esse livro, fiz a capa dele e publiquei, eu sabia que muitas pessoas, por ter uma piroca alada na capa, muitas pessoas não iriam ler, né? Mas, por outro lado, eu fiz uma coisa como se fosse também o Sushipeia, uma capa meio inusitada. Tipo, fala assim, o pessoal olha e fala, olha, que capa estranha, que livro esquisito, o que será que é esse? Tem uns negocinhos voando aí. Tem uns negócios voando, que livro estranho. Aí a pessoa fica curiosa, vai lendo e tipo, já começa, sei lá, tipo, abre a primeira crônica e se ela acha divertido, ela vai lendo as outras e às vezes a pessoa... Eu tenho a editora, não sei se... Eu vou falar, né? Acho que ela não vai se Pode importar. falar, pode. Que Aqui pode tudo, meu filho, pode. a Jéssica Milato, ela é a editora da editora Hope, e ela falou, tipo, me chamou e falou assim, Farrell, cara, esse livro seu aqui, tipo, eu confesso que eu tava achando ele muito estranho, que eu não queria ler por conta da capa, mas eu fui ler de curioso, cara, me surpreendi. Tipo, e esse é o objetivo, a pessoa vê aquilo, tipo, a pessoa não sabe o que esperar daquilo, mas fica curiosa para ver o que que é, e isso, e às vezes as crônicas nem são tão boas assim, sabe? Às vezes as crônicas nem são lá tão boas, mas como a pessoa não tinha uma expectativa específica quando começou a ler, ela se diverte, ela curte e se surpreende. Então, eu procuro dar títulos diferentes para meus livros, fazer umas capas mais inusitadas, mais chamativas. E como eu falei com você ontem, eu não acho que eu sou um bom capista, mas as pessoas costumam gostar das minhas capas e falam que elas são Então, eu atrativas. gostei das tuas capas todas. Adorei. Acho que
eu acho que a única capa que eu não fiz, que eu acho que eu não. Acho que foi a Minúscula Fuga, que foi feita pela editora Hope. Que ela fez a capa e tal. Os outros livros meus, todos, quem fez a capa, se eu não me engano, fui eu mesmo. Então, a gente vai fazer perguntas aqui, a gente volta já para falar sobre mais livros, tá bom? É Ah, para fica à vontade. descontrair. Ó, pessoas, vocês que querem baixar os livros do Farrell, que ele falou aí, ó, o comentário com o site dele tá fixado aí, tá bom? Ou isso ou aquilo, tá? Carro ou moto? Carro. Ter tempo ou dinheiro? Ter tempo. Pôr do sol ou céu estrelado? Céu estrelado. Colorido ou preto e branco? Preto e branco. Dever favor ou dinheiro? Favor. Dinheiro é complicado. Prefiro dever favor. Faço com gosto, mas dinheiro é complicado. Café ou chá? Não bebo nenhum dos dois. Chá. Café eu não bebo de jeito nenhum. Chá eu bebo de vez em quando. Eu também sou dessa, chá de vez em quando. Café eu não posso, sou alérgica à cafeína. Eita, Frio ou calor? frio. É uma alergia Frio. muito chata, acredite. Eu tenho rinite, tem tudo, mas eu prefiro frio. Calor é muito ruim. Hot ou terror? Terror. Hum. Ler ou escrever? Gosto mais de ler do que escrever. Por incrível que pareça. Escrevo muito, mas eu leio bem mais do que eu escrevo. Acelerar ou pisar no freio? Pisar no freio. Olha, Farrell, eu fiz a pergunta aí de hot ou terror. Não tenho culpa, Farrell. Foi tu que escolheu. Tava aí e tu escolheu, tá? Farrell, tu me disse que tu escreve hot com pseudônimo. Escrevo. Vai comentar. Então, não vai comentar. Pois é, mas a pessoa escreve hot também, gente, tá? Ele não escreve só essas coisas que estão aí, ele escreve hot também com pseudônimo. Depois me manda lá no Te mando WhatsApp. pseudônimo, sim. Manda, Te porque mando. eu vou pesquisar. Tu não quer revelar, porque já Mas escreve com pseudônimo já para não ser reconhecido. é Então, a gente respeita. conhecido. Tipo, sei lá, se eu fosse escrever, por exemplo, os hots que eu escrevo e publico na Amazon são, tipo, cenas de sexo puro, sabe? Tipo, não tem ali um enredo, sabe? Tipo, eu descrevo cenas de sexo, tipo, tipo, esses livros hots que eu escrevi, eles foi porque eu queria ganhar um pouco de mais dinheiro na Amazon. Não escrevo tanto, né? Faz algum tempo já que eu não escrevo. Não ganhei tanto dinheiro com hot assim, porque eu não invisto muito nisso, nesse gênero. Tô escrevendo um texto, um livro. Eu tô revisando um livro meu, que ele não sei, não posso falar que ele é hot, porque tem uma pegada como se fosse uma pegada de uma autora que eu gosto muito, nacional, que ela. Eu não acho que ela escreve hot. O nome dela é Jade Vicente. O livro dela que eu mais curti é. Tá escutando? Tô ouvindo sim. Ih, acho que eu tô falando sozinho. Não, Farrell, eu tô te ouvindo de Tá. boa. Deu uma ela. Tá falando sobre o quê? Ah, tá. A Jade Que você Bissandi, o não livro dela considera esse livro hot. é porque, tipo, tem cena de sexo e tal, é interessante, só que ele não foca no sexo em si, tem um enredo. O livro dela que eu li, que eu mais curti, foi o 16 anos. Tem. Eu não sei se é um spoiler eu falar isso, mas vou falar. O personagem, tipo. Não vou falar a história toda, né? Tipo, tem um personagem que é hermafrodita, Pode que dar um nasceu spoiler, com. a gente deixa. Tem um personagem que é hermafrodita, que tem ambos, que tipo, tem um corpo masculino, mas tem os órgãos sexuais e reprodutivos, tanto feminino como masculino, né? E ao longo do livro tem um romance entre esse personagem e outro, sabe? E vai debatendo, tipo, o livro vai, não é o livro vai mostrando algumas coisas, dificuldade de uma pessoa que é hermafrodita de lidar, sabe, com a sociedade e com a sua própria sexualidade e a maneira como as pessoas veem aquilo, né? Porque vai morar na casa, ele é adotado por uma pessoa, uma mulher, essa mulher morre, então essa criança hermafrodita vai ser cuidada pela família dessa mulher, pela irmã dessa mulher. E tipo, esse menino tem um primo, eles começam um relacionamento,
Aí, de repente, tipo... Aí eu não vou falar mais, isso não é spoiler. Aí, tipo, esse Sim, relacionamento vai tendo atrizes, chega de né, ao longo do spoiler. livro. 6 anos, muito massa. E é um livro que, tipo, tem cena de sexo e tal, só que, tipo, não é só sobre o sexo. E, claro, tipo, pra quem quer ler um livro só sobre sexo, pra mim é como se fosse pornografia. Tipo, vai consumir de boa. Mas eu acho que, tipo, eu gosto mais de... Eu admiro mais autores que escrevem um livro, tipo a Jed, do que autores que escrevem só o sexo em si, que diz respeito à literatura ou conteúdo literário. Agora, não discrimino, eu mesmo escrevo, né? Tipo, algum de vez em quando. Bate vontade, eu escrevo uma coisa lá mais despretensiosa, mas não é um gênero que eu quero investir, né? Tipo, não é um gênero que eu quero ser conhecido por ele. E por isso que eu uso o pseudônimo. Até porque, tipo, se eu quiser escrever sobre um ponto de vista feminino, por exemplo, não quero colocar o nome de um cara lá, né? Uma pessoa quer ler um hot do ponto de vista feminino, vai querer ler um hot que uma mulher escreveu. Então, tipo, eu tenho Seu pseudônimo tanto pseudônimo é feminino. feminino? Eu não tenho só um, né? Eu tenho 4 pseudônimos, Como assim, né? Tipo, Farrell? Gente, a é pessoa não porque... tem só uma identidade secreta, são 4. Ah, mas não são livros, sei lá, são projetos muito sem pretensão, sabe? Eu escrevi numa sentada só, não peguei e revisei, tipo, dei uma revisada. Por exemplo, todo livro meu que eu for publicar, eu leio e releio várias vezes revisando. Esse, por exemplo, eu revisei por alto só, para não ter nenhum erro grotesco. Não são projetos que eu invisto tempo, sabe? Que eu invisto para, tipo, essa frase eu vou construir de tal maneira que eu acho mais interessante e tal. Vou lá, escrevo de forma um pouco mais crua e publico só. Revelações, Talvez um pessoas. dia, outra também, curiosidade, se eu ficar famoso, a pessoa deve. Não é muito, e outra coisa, não é muito difícil descobrir. Tipo, se a pessoa pesquisar, até descobre os meus Hum. pseudônimos. Vamos falar sobre Minúscula Pulga? Ah, o livro que o pessoal mais gosta de ler. E eu acho que é o livro que eu Sério? mais gosto de ter escrito. Né? Eu tenho ele, mas ainda não li, gente. Esse ano eu tô preguiçosa para ler, não tô tendo tempo. Ah, Focando em outras esse- coisas, escrevendo. Quarentena, a gente tem os filhos em casa para criar, não tá rolando. Mas eu vou ler assim que der. Fala sobre Minúscula Pulga, esse título. Primeiro esse título e depois só o resto. Olha, esse título fazia um bom tempo, nos últimos anos, que eu não lembrava bem de onde eu tinha tirado esse título, porque o apelido do personagem é Pulga. Então, eu tinha comigo que o título do livro é Minúscula Pulga porque o personagem principal é Pulga. Mas eu encontrei recentemente as minhas primeiras anotações sobre o livro, um caderno de 2013, e, tipo, vi lá as primeiras anotações e, tipo, fui vendo, né, tipo, apelidos do menino. Aí, tipo, tinha vários, tipo, possíveis apelidos pro moleque. Então, tipo, não foi de cara que eu escolhi esse título. Então, acredito que o livro conta a história de um menino que mora no puteiro e não sabe quem são os pais dele, não sabe quem é o pai. E, tipo, ele mora meio que no puteiro, mas fica ali na rua também, da cidade, no centro da cidade. E ele é muito pequeno, ele é menor que os meninos e tal, que os outros meninos. E por isso que chama de pulga, porque pulga é pequeno, né? Um bicho pequeno. E a ideia de ser minúscula pulga, é a ideia de que é uma pessoa muito pequena numa cidade muito grande, sabe? Então, por isso que é minúscula pulga. A ideia, a escolha pro livro, pro título do livro foi por conta disso. O personagem principal é uma criança que aparentemente é órfã. Ao longo do livro, tipo, conta a história dele. E, tipo, ele é muito pequeno e o cenário onde ele está inserido é uma metrópole, né? Muito grande, tem uns arranha-céus e tal. Então, tipo, a ideia é de dar uma ideia de diminutivo mesmo, né? Tipo, uma história muito pequena, meio que talvez insignificante, mas que tem drama, tem peso. E eu escrevi esse livro pensando mesmo, tipo, eu queria escrever um drama, uma coisa bem dramática mesmo. Uma coisa, tipo, minha ambição era escrever uma coisa, uma pegada Os Miseráveis, do Victor Hugo. Um livro que tem meio trágico, mas que tem um livro trágico e tão bom quanto. Não sei se eu acho que não, né? Os Miseráveis é muito, muito bom. É, Mas Os o pessoal que lê Miseráveis é um livrão. né? Eu não sei se eu posso ter a pretensão de escrever tão bem quanto o Victor Hugo ainda. Acho que no futuro Ah, talvez. chega lá. Quero chegar. Então, Farrell, vou te fazer mais umas perguntas e a gente volta para falar de literatura de novo. Porque você tem muito livro, cara. Não era para falar de tudo, gente. Não vai dar. Vou falar de É alguns, né? tipo, sim. Vamos fazer aqui a última rodada de perguntas de coisas
É as perguntas sem noção. Nada muito constrangedor até agora, eu acho. Ah, não, de boa, aqui é uma editora de respeito. Se tempo é dinheiro, caixa eletrônicos são máquinas do tempo? Seriam. De certa maneira, se eu for pensar por uma certa lógica, poderia ser sim. Por que que o Exalta Samba toca pagode e o Zeca Pagodinho toca samba? Ah, porque no Brasil as coisas não precisam fazer sentido para fazer sucesso. Adorei sua resposta. Realmente, o Brasil tem dessas, né? Pense- Por que que o milho verde é amarelo? Talvez porque a espiga não estava madura ainda. Sei. Mas é milho Por verde, que por que é será? amarelo, gente? Como você É, disse, no Brasil não precisa fazer sentido, né? não precisa. Milho verde. Por que que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Questões semânticas. Tudo junto são duas palavras. Separado é uma palavra só. Tudo junto, tudo junto. É, ué. Muita pergunta de quinta série, né, gente? Às vezes, quando eu falo que sou professor de português, é comum a pessoa me perguntar algo do tipo: por que semente é com S e cenoura é com C? Aí eu falo, cara, vai ter que olhar a etimologia da palavra, né? A questão morfológica. Qual é a origem daquela palavra? Porque aí talvez justificaria. Eu não sei dizer. Fonema é o mesmo, né? Então, O som é o mesmo. por que a foto no celular não sai do jeito que a gente vê no espelho? Porque no espelho a gente vê o contrário, né? Tipo, meio que. Porque, por exemplo, Às vezes você eu coloca ali tenho. e você tá vendo que vai sair assim, gente, você tira a foto e o que é isso, gente? O que é isso? Não foi. Na verdade, o espelho é um ótimo enganador, né, Fael? Ah, eu não costumo tirar foto em frente ao espelho, não. Acho uma. Acho Ah, um. isso é mais coisa de mulher. Acho uma coisa estranha tirar foto na frente do espelho. Também não Mas faço muito isso, gente. Mas isso é mais coisa de mulher, de tirar foto em frente ao espelho. Farrell, vamos falar de um outro livro teu aqui. Deixa eu ver. Vou deixar tu escolher um livro pra falar, porque a gente não vai pra falar de todos, então escolhe um que você quer que a gente fale sobre ele. um livro que eu quero falar sobre ele. Deixa Hum. eu ver. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho. A gente já falou do Minúscula Pulga, falamos do. O mínimo que você precisa para ser um Idiota. Deixa eu ver. Sushipeia, Picas da Galáxia. É, Eu vou falar do Disque Brisa, então. Que é um. Recentemente, até pessoas falaram de Farrell, esse livro seu aí, ele depõe contra você, ele afasta leitores, sabe? Tipo, tem gente que lê e gosta, tem gente que lê e, tipo. Tem gente que não o sabe? teu Disque Brisa, vou te perguntar, o teu Disque Brisa é a brisa da Isa ou é o Flores da Luísa Sonza? Quê? Quê? Não entendi. São duas músicas, né? O Brisa da Isa tem o nome Brisa, mas não vai falar de um assunto que é. Já a música Flores da Luísa Sonza não é bem de flores que fala, né? Entendi. E aí? Seria mais o Flores. Porque são crônicas que eu escrevi ao longo do tempo e coisas Hum. que envolvem, de alguma maneira, é, a cannabis sativa. E, tipo, eu queria publicar um livro com essas crônicas todas. Juntei e queria publicar. Só que eu não queria fazer como eu já tinha feito com os outros livros de crônicas, que eu tenho 3 já livros de crônicas além desse. Esse é o quarto. Aí eu fiquei brisando um pouco ali no Mil e Uma Noites Ah, e resolvi fazer assim, vou transformar esse livro num livro de narrativa de moldura. Não sei se, tipo, talvez você ou outras pessoas saibam, narrativa de moldura é uma pegada como se fosse o Decameron ou o mais conhecido, talvez, Mil e Uma Noites, que tem uma história principal e durante essa história principal, histórias menores vão surgindo. Por exemplo, acho que a Jocasta, se eu não me engano, ela casa com um rei que mata todas as mulheres depois da primeira noite de núpcias.
E ela, toda noite, ela começa a contar uma história e não termina. Aí o rei fica curioso, o sultão, o rei fica curioso e não mata ela, deixa matar na noite seguinte. Aí na noite seguinte ela termina a história e começa outra. E assim vai contando a história do Aladim, Alibabá, e outras Uhum. histórias do gênero, sabe? Então essa é a Mil e Uma Noites. Tem a história principal, que era a Jocasta, e é como se fosse, ela vai emoldurando na textos menores. E eu faço isso no Disque Brisa. O Disque Brisa é um cara que ele atende por telefone e vende maconha por telefone. E, tipo, durante as vendas dele, ele vai conversando com os clientes dele e vão surgindo histórias sobre maconha e tal. E o livro é sobre isso, né? Tipo, tem as crônicas e entre as crônicas tem as ligações, né? Tipo, entre o vendedor, que eu chamo de contraba, que é um diminutivo, um apelido para contrabandista, contraba. Aham. Aí entre ele e os clientes. Aí tem alguns clientes que, tipo, são paródias de amigos meus que eu conheci e histórias que eles me contaram. Tem um personagem que é como se fosse eu também. Não que todas as histórias ali são verdades, né? Tipo, o pessoal fala, ah, Farrell, tipo, eu li lá que tipo, você aparece no livro, você é o autor e é o personagem. É isso mesmo, tipo, aparece como personagem. Algumas, algumas histórias são totalmente imaginadas, outras acontecendo de verdade, e outras eu dei uma modificada, sabe? Tipo, então a pessoa não vai saber o que é verdade, o que é no livro, o que aconteceu mesmo ou não. E, tipo, tem esse tema, né? Que é um livro sobre, tipo, um livro de situações que se passam ao redor do consumo da cannabis. Muito bacana, Farrell, muito bacana. Ô, Farrell, a gente já tá quase no finalzinho, viu? No Instagram é assim, deu a hora e derruba a gente. Quanto tempo já foi? Nem Mas sei. já tá faltando 3 minutos. Ah, Mas eu quero te agradecer demais pela sua participação, por ter nossa, eu que dividido agradeço. esse espaço com a gente, falado sobre os seus livros. Infelizmente, não dá tempo de falar de todos. Mas eu Ah, queria que você não dá. dissesse como que faz para adquirir seus livros, onde encontra. Pois é, no momento, o livro físico que as pessoas podem comprar é só o mínimo que você precisa fazer para ser um completo idiota. Pode comprar em sites como a Submarino, talvez a própria Amazon e tal, e pelo site da editora, que é a editora Cartola. Não tem muito segredo. Você pode jogar no Google lá, editora Cartola, você vai achar talvez o primeiro link e tipo, pode comprar o livro lá. Eu mandei fazer recentemente um livro que ele é um estilo vira-vira. Fiz alguns exemplares que a minha intenção é dar de presente e mandar para alguns blogs e Instagrams, como você, por exemplo. Até falei que vou te mandar um. Não pretendo Quando chegar, vender, gente, eu posto foto para vocês e digo, olha aí, chupa, inveja. não pretendo vender. Inclusive, dessa primeira tiragem que eu fiz, vão sobrar alguns. Se alguém quiser aí no comentário, eu vou pedir só o dinheiro do frete, pego e mando também um Ó, o povo exemplar, aproveita, hein? São 2 livros, porque né, ele Farrell? tem. São dois 2 em 1. contos, dois em um. Então, aí, tipo, em um, na frente você lê um e você vira ao contrário, atrás tem outro. Que é o conto Nostalé e o conto O Homem Estrela. Aí, tipo, só esses dois no momento. Porque, eu conversei com você ontem, tô focando muito em livro digital, e-book, porque livro físico é mais caro e, tipo, eu vejo que eu tenho mais leitores lendo e-book do que livro físico. E livro físico eu tenho um custo, né, para produzir, é complicado. Muito bom. Ô, pessoas, conheceram um pouquinho do Farrell, né? Ele escolheu as perguntas, respondeu. Espero que não tenha ficado constrangido. Se tiver ficado, tô nem aí, Farrell. Tô nem aí. Seu Não, fiquei constrangimento. não. E muito obrigada. De Eu que verdade agradeço o mesmo. convite, o interesse pelas minhas obras e tal. Você leu alguns livros meus, né? Foi indicada por uma outra blog, Instagram, sei lá, nem sei Uhum. falar direito. Que é a Cindy, não é? Ai, é É a tanta coisa. Cindy? Aline. A Aline. Muito Aline. simpática a Aline também. Então agradeço muito o convite. E eu vi lá que tem uma antologia também da editora, da editora de vocês, sobre música e terror, parece. Eu vou dar uma lida, eu tenho interesse. Eu tenho Então, cuida. Cuida. Canções de matar. isso, Canções de Matar. Eu vi lá, tava dando, achei interessante. Então, cuida. A Bindi tem várias antologias, assim, de cunho social, né? Tem o Negritude, tem Celeste. Bacana. Enfim, dá uma olhada aí. Estamos terminando, Hum. gente, nos últimos segundos. Farrell, muito obrigada. Foi um Gente, prazer estar aqui conversando contigo, cada- tá, gente? Hoje foi
de frente com o Farrell. Eu não me vi, quase não me vi. Ele não se viu, mas você pode assistir depois, que fica salvo, gente. A vocês que ficaram até o final, muitíssimo obrigada. Se quiserem assistir, quiserem me seguir também, Ana.Maciel Paula, cantarolendo. Tchau, Farrell. Ah, muito